Antes que eu me expresse oralmente e conte sobre mim, que ideia vocês fazem sobre quem eu sou? Como me definiriam racialmente? De que maneira acham que eu me autodeclaro no quesito cor do censo? Quando olham para mim, como imaginam a minha família? Até um período recente da minha vida, fazer essas perguntas em voz alta numa sala cheia como essa me dava verdadeiros calafrios. Ter a minha identidade racial possivelmente invalidada ou negada fazia eu sentir como se algo em mim se apagasse. Por ser uma pessoa com os traços da miscigenação aparente, aos olhos dos outros eu sempre ocupei uma posição racial intermediária. Em muitos momentos, eu tinha a sensação de que meu corpo era como se fosse uma tela em branco, onde as pessoas sentiam que podiam dizer de mim como se soubessem mais do que eu mesma. A minha identidade parecia passível de negociação. Não à toa, eu comecei a nutrir um interesse pelo estudo da identidade, mais especificamente da identidade racial. Identidade é um conceito bastante complexo. Ele diz respeito à identificação, às histórias que eu conto sobre mim mesma, o que eu sinto, as experiências que eu vivi, com quem convivi, quem me formou. Mas também tem a ver com a forma como as pessoas me veem, o que leem da minha imagem, como reagem à minha presença nos lugares e até como me tratam. Para formar uma identidade, nós precisamos de uma constante fluidez e intercâmbio entre aquilo que acontece internamente e o que está lá fora. Entendendo que essa divisão dentro-fora ela é meramente conceitual, já que essa é uma troca infinita. E à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos também ampliando o nosso contato com o mundo e com o entorno, e isso muda também a forma como nos vemos. Agora pensem que nós somos seres sociais, estamos sempre em interação com a sociedade. Uma sociedade formada por normas, ideias e fenômenos sociais. Todos esses elementos estão sempre em constante interação e formam cada pessoa de maneira individual e também coletiva. Cada um de nós aqui hoje é afetado e afetada por absolutamente tudo que acontece ao nosso redor, de forma singular e, ao mesmo tempo, similar. E mesmo nessa similaridade coletiva, nós sabemos que há algo absolutamente único sobre quem nós somos. Identidade é um tecido formado pelo entrelaçamento do eu, do outro, do mundo e da sociedade. Estudar identidade, portanto, é olhar para o individual e o coletivo simultaneamente. Agora, estudar identidade racial é olhar para uma pessoa e enxergar toda uma nação. Quando eu iniciei meu mestrado, eu fui motivada por uma busca pessoal que eu descobri coletiva. Sendo o meu próprio corpo, esse corpo de fronteira que borra as linhas raciais e gera dúvida quanto à minha pertença, é a partir dele que eu inicio as minhas indagações. Minha jornada identitária é o marco inaugural da minha pesquisa. Em parte, as minhas características físicas remetem ao branco, mas o tom da minha pele e cabelo não tanto. Em parte, as minhas características físicas remetem ao negro, mas aos olhos de algumas pessoas parece-me faltar negritude. Em contrapartida, a minha vivência foi uma vivência negra do sul do país, na cidade de Florianópolis. Minhas referências familiares mais fortes, aquelas que mais me moldaram, foram as maternas. Avós, mãe, tias, antepassados negros e negras de uma diversidade de tonalidades de pele. Uma família com histórico de ativismo. Meu tio-bisavô foi um dos fundadores do movimento negro de Santa Catarina. Meus avós e parte das minhas tias participaram de grupos de reconhecimento ancestral e resistência com protagonismo. E eu assistia tudo isso de camarote. Nasci nesse contexto, fui criada sob esse teto. Desde que eu me lembro, falávamos da condição de ser negro no Brasil. E eu sempre fui incluída nessas conversas, sem grandes diferenciações. Para minha família, eu sempre pertenci. Nunca fui excluída da condição de ser negra no espaço familiar. Só que isso foi mudando um pouco na minha interação com o mundo. Na adolescência, as pessoas me ofereciam uma variedade de opções de cor para me designar. Uma lista bem criativa, mas raramente negra. Morena era quase que meu nome do meio.
Eu ouvi com tanta frequência que não era negra que, em alguns momentos, eu tive dúvida da minha racialização. Mas aí, eu voltava para casa e lá eu me sentia em casa. Muitas vezes, até ouvindo a confirmação, você só é mais clara, pardos também são negros. Em diversos momentos, então, eu senti esse conflito, um desalinhamento entre a forma como eu formulava a minha identidade racial e a forma como as pessoas me identificavam. Em comparação com a minha família, vivendo nesse lar racializado, numa cidade muito branca, eu comecei a perceber também que eu recebia um tratamento diferente do mundo. Era mais bem recebida. O tempo foi passando e eu fui me dando conta de que esse tratamento diferenciado tinha um motivo. Eu conseguia passar despercebida nos radares raciais das pessoas. Só que essa desracialização ela pode ser bem dolorida, porque ela batia num ponto profundo da minha identidade. Eu me sentia esvaziada de mim, sabe? E aí eu comecei a me perguntar, será que outras pessoas se sentem assim também? Com essa questão em mente, eu comecei a pesquisar os processos de identificação racial de mulheres negras de pele clara e esses efeitos adversos. Mais especificamente, enquanto categoria racial oficial, eu estudo pessoas pardas. Mas o que é ser pardo no nosso país? Existe uma certa dificuldade de estabelecer essa categoria racial e, por isso, esse é um tema urgente. O pardo é um grande paradoxo do debate racial e é nesse paradoxo que se encontra a maior parte da população brasileira. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE em 2021, 47% da população nacional se autodeclara como parda. São aproximadamente 100 milhões de pessoas que se encontram hoje nos entremeios da identidade racial. Indivíduos que não se veem representados pelos polos raciais preto e branco e que se autodefinem nessa categoria intermediária, uma categoria de indefinição. Pardos fazem parte da população negra brasileira. De acordo com o próprio IBGE, a população negra é formada pelo somatório de pretos e pardos. É assim que se organiza a categorização racial aqui. A inclusão de pessoas pardas no quantitativo de pessoas negras acontece no Brasil desde a década de 70. Um dos motivadores para essa inclusão partiu da iniciativa de contemplar esse grupo nas políticas públicas com foco racial, uma vez que é evidenciado que pessoas pardas herdam de sua ascendência negra uma série de precarizações formadas por essa estrutura racista no nosso país. Além disso, elas podem também ser discriminadas por sua aparência e têm também menos acesso a oportunidades do que pessoas brancas. Além disso, essa junção serviu também para cumprir uma estratégia de integração de uma luta coletiva. Uma vez que pessoas pardas entendem as desigualdades às quais estão submetidas enquanto população negra, elas podem potencializar o debate. E assim, nós conseguimos estabelecer uma estratégia de enfrentamento ao racismo que engaja mais da metade da população, já que é só somados pretos e pardos que nós chegamos ao contingente populacional de 56% da população negra. Aqui, eu quero deixar claro que a população parda é também parte fundamental da mobilização antirracista e da atuação dos movimentos sociais. Só que, apesar de todo esse histórico e projeto para o ativismo social, a diversidade de cores que existe dentro da população negra ainda não é reconhecida por grande parte das pessoas. E isso sempre me intrigou. Quando vocês imaginam uma pessoa negra, uma mulher negra, a imagem que aparece na mente de vocês, possivelmente, é muito mais próxima da saudosa Glória Maria do que de Camila Pitanga. Porém, ambas se autodeclaram como mulheres negras, uma no espectro mais claro da cor, enquanto a outra se encontra no espectro mais escuro. Ambas possuem a mesma autodeclaração de identidade racial, mas elas provavelmente traçaram trajetórias muito distintas para se encontrarem no mesmo lugar. Camila Pitanga, como eu, é uma mulher parda. Compreendendo-me, então, enquanto uma mulher parda, e entendendo que pardos fazem parte da população negra, seria simples dizer que sou negra, certo? Não é bem assim. Em diversos momentos, eu sou duplamente negada, nem suficientemente clara para ser branca, nem suficientemente preta para ser negra. Eu não sou nada suficientemente. Eu vivo a jornada de um quase. E o processo de reivindicar um lugar, de me nomear, de me apropriar da minha racialização, ele conta uma história.
ele conta a história do nosso país. Para entender as dificuldades que eu acabei de relatar, nós precisamos fazer um breve mergulho na invenção do Brasil. Partindo do princípio, nós temos uma colonização que se inicia em 1500 e que tem como elemento central o uso do trabalho escravo pautado na marca racial. Trocando em miúdos, isso quer dizer que, numa tentativa de estabelecer uma separação da hierarquia social, os colonizadores escolheram se utilizar da aparência física das pessoas, do fenótipo. Esse sistema era para garantir que, ao bater o olho em alguém, seria possível determinar se essa pessoa era um cidadão ou um escravizado. Alguns de vocês podem estar me ouvindo agora e pensando, nossa, mas esse é um passado distante, né? Mas não. Ele compreende a maior parte da nossa história. Está em todos nós. O Brasil foi o último país das Américas a abolir esse sistema desumano de escravização, mas realizou o que a gente chama de abolição inconclusa. Ou seja, não implementaram nenhuma política ou ação de reparação e mantiveram as estruturas sociais que estavam postas. Pessoas negras seguiam sendo marginalizadas e barradas do acesso à cidadania e à vida digna. Ponto alto dessa história é que o Estado brasileiro passa, então, a importar pessoas da Europa para começar a substituir a mão de obra escravizada e tentar clarear a população através da miscigenação. Isso mesmo que vocês ouviram, clarear a população. Esse histórico de marca racial e tentativa de branqueamento plantou em todos nós a ideia de que escapar da negritude é escapar de um destino cruel. Dizer que eu nem sou tão negra, ou usar o termo morena para me descrever, muitas vezes vem de um lugar que nutre a esperança de me salvar. Eu tenho passabilidade, eu posso traçar um outro destino. E por que eu estou dizendo isso? Para que vocês entendam como essa história foi se delineando para moldar o nosso olhar sobre raça e a cor das pessoas nos dias de hoje. Quando eu estou num samba, eu pareço mais negra. Quando eu estou num restaurante elitizado, pareço menos. Morando no sul, sou mais racializada do que eu seria nas regiões norte ou nordeste do país. Existe uma certa elasticidade dos códigos raciais para pessoas pardas. O contexto onde eu estou modifica o olhar de vocês sobre mim. Essa é a construção. Esse processo histórico ele segue se atualizando e criando em pessoas negras de pele clara uma relação ambígua e alienante com a sua própria racialização. Por isso, identidade racial, para pessoas como eu, é uma jornada. Os traços específicos do discurso racial brasileiro, que nega a pertença a indivíduos negros de pele mais clara, e que, sem deixar de racializá-los, foram arquitetados para produzir fissuras, divisão mesmo, na comunidade negra. E essas fissuras, elas seguem se atualizando. O colorismo que atravessa a vivência de todas as pessoas negras do país precisa ser discutido com seriedade. Colorismo, para quem não conhece o termo, é um balizador do racismo no Brasil. Uma forma de fornecer mais acessos a pessoas negras com base nos tons mais claros de sua pele. Ou seja, quanto mais retinta uma pessoa, quanto mais traços físicos associados à negritude ela possui, menos espaços ela pode ocupar. E quanto mais clara, mais benefícios sociais ela acessa. Entender esse sistema passa por entender as vantagens sociais que pessoas negras de pele clara possuem, mas também entender o não lugar que elas acabam ocupando. Esse limbo identitário em que nós somos socialmente colocadas, ele serve para a manutenção desse sistema colorista e pode gerar duas características importantes da condição de ser pardo: a dúvida e o silêncio. Ou melhor, o silenciamento. Essas duas características vão se articulando para produzir um sujeito que teme se posicionar e politizar sua negritude. A dúvida é fomentada com relação ao seu lugar no mundo, ao seu lugar racial, se sua vivência, o tom de sua pele, de fato, localizam dentro do espectro da negritude. Já o silenciamento tem a ver com questões raciais estruturais, seja por não se sentirem suficientemente negros para se posicionarem no debate antirracista, ou por serem constantemente deslegitimados ao fazê-lo. Eu já tive muitos desses medos.
Já tive medo de me posicionar, medo de ser vista como uma farsa, medo de ter voz ativa no movimento social, enquanto as pessoas secretamente falavam de mim, medo de contar sobre a minha identidade e ser vista como alguém que quer usurpar espaços. E foi só a partir do letramento racial e do entendimento do papel do pardo em toda essa estrutura que eu entendi que o medo não podia me paralisar. E eu vim aqui hoje com o propósito de lembrar você de tudo isso. Eu quero que você, pessoa negra de pele clara que me ouve e que por algum motivo ainda alimenta esses medos, se encontre e se aproprie do seu lugar na luta antirracista. Enquanto uma mulher negra de pele clara, amorosamente formada numa família interracial, eu sou atravessada por esse tema. Eu me percebo mobilizada por uma vida no entremundos da identidade racial e por perguntas que sempre vão me acompanhar. O que é negro o suficiente para estar no espectro da negritude? Será que é o meu cabelo que devia ser diferente? Quem eu sou? Onde me localizo? Só que eu não tenho mais medo. Aquelas perguntas que eu fiz para vocês no começo, sobre o censo, eu me autodeclaro como uma mulher parda e, portanto, como parte da população negra. Eu me recuso a ser cooptada por um discurso embranquecedor e me posiciono hoje, como sempre fiz, mais aproximada afetivo-culturalmente da negritude. Porque, como diria Bell Hooks, numa nação em que ser branco é a norma social, amar sua negritude é revolucionário. Obrigada.